Boa noite, pessoal. Começa mais um Live Só Esportes nessa sexta-feira, 29 de maio. É a segunda edição desse novo filho do Só Esportes, da agência Só Esportes. E na semana passada, no primeiro programa, a gente trouxe a Tandara, né, oposta da seleção brasileira de vôlei. Falamos bastante com ela. E ela que foi campeã olímpica em Londres, né, em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres. E hoje trazemos o Márcio Lattufi, técnico da equipe principal de natação da Unisanta. Tudo bem, Márcio? Boa noite. Boa noite, Ted. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui, Ted, mais uma vez, né, sendo entrevistado por você, bem bacana, e espero que todo mundo aproveite aí essa oportunidade, né? Com certeza, Márcio, com certeza. Nós que já o entrevistamos no programa Só Esportes, da Rádio Ômega, né, que no momento está parado, né, mas a ideia é voltar na Rádio Ômega, quem sabe daqui a algum tempo. E até dando uma explicação, né, geralmente participa do programa também, além de mim, estando e apresentando, o Anderson, infelizmente, hoje, por um imprevisto de trabalho também, um compromisso de trabalho, ele não vai poder comparecer em tempo. Então, hoje sou eu que toco sozinho o Só Esportes de hoje, né? Márcio, eu queria primeiro começar te perguntando a respeito como é que tem sido, porque muita gente fala do trabalho do atleta, né? O atleta na pandemia, como é que ele se vira e tal. Ele treina em casa, ele faz, acontece, só que a natação é bem diferente, né? Você tem o treino físico, mas você tem o treino na piscina. Mas para o treinador, como é que tem sido esse período de pandemia que já se arrasta desde março? Então, Ted, eu para ser sincero com você, as primeiras 2, 3 semanas eu me vi meio perdido, né? Não sabia o que fazer, porque o que eu faço é trabalhar com os atletas dentro d'água, né? Eu tenho preparador físico, a gente tem a nutricionista, e a gente procurou dar esse ênfase na parte de preparo físico, que era o preparador físico que fazia com eles, está fazendo ainda, né? E a gente intensificou mais. A nutricionista, que tem feito as ações dela, a médica, a fisiologista, a doutora Mitra, que também tem feito as ações com ele, e a Luara, que é a psicóloga, né? E o técnico, que é o cara que dá o treino dentro d'água, ficou meio perdido, né? Eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a participar também da parte física. Hoje tivemos uma boa, vou dizer que uma reunião, né, da 7ª delegacia, uma ideia de todo mundo. Fizemos uma reunião de todos os times da delegacia, foram 145 atletas fazendo o exercício, todo mundo junto, e nós trouxemos 2 surpresas, né, para a garotada de petis infantil. Eu estava nessa live aí, cheguei a fazer até um exercício junto, uma partinha só, foi a Ana Marcela e o Brandon Almeida, né? O Brandon Almeida, nadador do Corinthians, a Ana Marcela, nadadora da Unisanta, fizeram exercício junto com eles e depois, no finalzinho, 10 minutos, deram um alento para eles, falando para eles se cuidarem mais e se preocupar mais com a saúde, do que, de repente, pensar em treinar, ir para a piscina, se cuidar um pouquinho mais, né? E, Márcio, você falou do trabalho extracurricular, extradisciplinar de outros profissionais, né, que estão junto à natação, mas não caem na água, literalmente, mas ajudam com que os atletas caiam na água melhor. O trabalho da psicóloga, o trabalho psicológico, nesse momento, talvez seja até mais importante do que o físico, né, Márcio? O mais importante agora é a socialização, né, dos atletas, né, é o que nós pensamos, né? Por isso que estamos fazendo eventos, igual no sábado, o time juvenil, júnior e sênior fez uma atividade com 492 numa plataforma de 500, com 34 clubes,
sendo América do Sul, América Central e Europa. E no final veio Jamie Gibson, que é o técnico do Charles Leclerc, que é o sul-africano, um americano, Jamie Gibson, deu umas palavras para os nadadores e técnicos, né, que tinham 77 técnicos, e o Charles Leclerc. Eu acho que nesse momento a gente tem que se reinventar, né? Porque o que o atleta precisa é de um carinho maior e ver que ele está sendo assistido, né? Isso que eu acho que é o mais importante nesse momento agora. E o trabalho da psicóloga, o trabalho psicológico, o trabalho de reunir o time, o trabalho de fazer reuniões é muito importante nesse momento. Não tenha dúvida. Eu falo isso porque, para o esportista, acho que de qualquer modalidade, eu vejo a gente, inclusive no canal Só Esportes, no YouTube, para onde, inclusive, essa live irá posteriormente, depois que ela for ao ar aqui pelo Facebook da agência Só Esportes, me chamou muita atenção como os atletas não podem sair do foco, mesmo estando em casa, né? Porque a rotina, né? O treino físico. A rotina, né, Ted? Questão... normal. Desculpe aí te cortar, mas a gente tem pedido muito para os atletas tentar manter o mais próximo possível da rotina que ele vinha fazendo antes da pandemia, porque a rotina é muito importante, né? Nesse momento aí, o dormir, o horário de se alimentar, o horário de fazer o exercício, porque logo, com certeza, a gente vai estar voltando. E se ele está numa rotina diferente, para se adaptar novamente, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Se ele tiver numa rotina igual ele estava ou parecida, a adaptação é mais rápida, né? Ele vai se adaptar mais rápido. E um componente, né, Márcio, que se junta a esse trabalho psicológico, né, na verdade, para domar o atleta, né, digamos assim, a volúpia do atleta, é que esse ano teria Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos em Tóquio. Com certeza. Os Jogos foram adiados, né, em função da pandemia, adiados para 2021, para daqui a mais de um ano. E tem também essa coisa, Márcio, porque os atletas estão num pique, né? Um final de ciclo olímpico, já pensando em Olimpíada, e também tem essa. A Ana Marcela, por exemplo, eu acho que é o principal caso de vocês. Né? Com certeza. A Ana Marcela. O que eu penso assim, é uma coisa meio drástica, mas é mais ou menos que o cara estava numa corrida e aí ele foi fazer a curva, pegou o muro, entendeu? E aí acabou a corrida para ele. E se vê numa situação que, do mesmo jeito que eu estava nas 2, 3 semanas, com certeza o atleta também ficou. Porque, de repente, o comecinho, né, da pandemia, uma semana, pô, legal, estou em casa, tal. 2 semanas já começa a ficar, pô, quando que vai acabar isso? Pô, nós já estamos há 3 meses em casa e nunca um atleta de natação ficou tanto tempo sem nadar. Eu posso dizer para você que 90%, 95% do meu time está sem nadar. Alguns atletas foram para o interior, alugaram casa com piscina de 10 metros, 12 metros, e tem feito treinamento lá, amarrado, entendeu? Então, estão se virando. Mas é meio complicado isso daí, né? O atleta vinha, a gente estava aí mais ou menos há 1 mês da eliminatória olímpica, né? No ponto quase de descida do trabalho, né? O polimento que a gente chama, e o atleta, de repente, no dia 23 de março, foi quando eu resolvi terminar com o treinamento, que eu já sabia que vinha uma coisa mais firme do governo, da prefeitura, que não ia acontecer mais práticas esportivas durante até o sistema de saúde dizer que pode voltar novamente, né? Isso que você falou é uma verdade, porque no início, né, tudo teoricamente é festa, né? 1 semana, 2, daqui a pouco passa, daqui a pouco volta, só que esse daqui a pouco está demorando, né, em razão Com certeza. Vírus que se espalha, que se alastra, né? Inclusive hoje, aí não tem a ver diretamente com o esporte, mas hoje, inclusive, até uma notícia que
que estourou hoje à tarde, né, os prefeitos da Baixada Santista estavam planteando uma mudança de classificação, porque a Baixada Santista é considerada na fase 1, né, que é chamada de alerta, né, da cor vermelha, e queriam e pleiteavam a fase 2, já que julgavam ter números para que isso acontecesse, né? E acabaram, em conversa com o governo do estado, conseguiram essa mudança para a fase 2, para que semana que vem isso seja homologado, provavelmente na quarta-feira que vem, isso seja homologado, mas isso ainda não atinge bacana, hein? O esporte diretamente, né? Porque muitos lugares ainda a praia, você tem as academias, inclusive tem locais, Márcio, que as academias estão começando, já tem um plano para começar a funcionar, mas com uma série de restrições, distanciamento, higienização, aquela coisa toda, né? Tempos de aula, enfim. Com certeza. A Unisanta já tem um plano, né, para o esporte, para quando tudo isso daí, quando der o ok para as academias e, de repente, clubes estarem liberados, né? A Unisanta já tem um plano, já se adiantamos para fazer um plano desse daí. Mas o que eu vi há 2 dias atrás foi um texto do CREF, né? Muito forte, né? Dizendo que o governo do estado tinha deixado o esporte, as academias, por último, né? Que é o lado que é o lado que é importantíssimo, que é o lado da saúde. Hoje em dia é saúde mental, você tem que fazer o esporte mesmo para, de repente, você ter uma imunidade melhor, né? Um fisiológico mais rígido contra, de repente, uma Covid ou contra qualquer outra doença, né? E o Estado está deixando, o governo do Estado está deixando o esporte lá para trás, entendeu? Eu acho que é completamente errado isso daí. Acho que tinha que ser revisto, entendeu? Claro, com as limitações e começar a liberar um pouco para que o povo consiga fazer alguma coisa, né? Hoje, para te falar a verdade, eu saí e fui lá para o lado de São Vicente. Lá para o canto de São Vicente, você vê um monte de gente sem máscara e você vê um monte de gente fazendo exercício. Um monte. Tem cara de Santos lá fazendo exercício lá na Ilha Porchá. Subindo e descendo a ilha, um monte de gente, entendeu? Então, o povo está desesperado para, de repente, liberar. E aí a gente vê aquela notícia que em Santa Catarina, onde que tem não sei quantos milhões de habitantes, teve menos morte do que no Ceará, que tem quase 1/3 de habitantes que tem, e foi feito o pessoal todo em casa, né, em Fortaleza, sendo que não, é Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais, deixou o povo um pouquinho mais liberado. Então, onde tem mais mortes é no Ceará e onde tem menos mortes é em Minas Gerais. Mas fica assim, né, Ted? A gente já viu tantas notícias que a gente nem acredita quantos que morreram e quantos que não morreram, ou quantos que foram salvos, entendeu? A gente não acredita mais, eu não acredito. Deixei até de ver televisão por causa disso daí, porque é muita história e pouca resolução, né? Para você ter uma ideia, Márcio, hoje até a gente fez uma matéria lá no Santa Portal, para quem não sabe, eu trabalho no Santa Portal, né? A gente viu um levantamento aí que a Baixada Santista tinha mais casos confirmados de Covid do que a Austrália, que é um país de 25 milhões de habitantes. A Baixada Santista. Você imagina, só a Baixada Santista. E Santos, isso, porque hoje já saíram novos dados, eu estou falando com dados de ontem. De ontem. O número de óbitos de Santos era inferior ao número de óbitos da Austrália. É um negócio inacreditável. Isso. É um negócio complicado, né? Uma cidade de 450, aproximadamente 1.000 habitantes, ter mais mortes que um país de 25 milhões de habitantes. Mas isso que você falou do... Oi, perdão, Marcos, pode falar.
Não, tô te escutando, pode falar. Imagina. Então, você falava dessa coisa de São Vicente, realmente há uma polêmica muito grande nessa coisa do surf, por exemplo. Tem gente que quer surfar, o outro quer correr, o outro quer, sei lá, jogar bola, o outro quer jogar frescobol, enfim. Pô, se o atleta que é o atleta, acho que eles podiam se basear um pouco na consciência do atleta, né, Márcio? Que se o atleta que vive daquilo, que obviamente vive daquilo e gosta, obviamente, daquilo, por isso vive daquilo, eu acho que o atleta é o melhor exemplo para esse pessoal que usa o esporte, às vezes, para uma coisa, para uma diversão, claro, para manter a saúde, mas mais para uma diversão e não como algo profissional. O atleta um ser consciente. Então, a maioria dos atletas que fazem o esporte sério, ele é um cara que ele não bebe, ele não fuma, ele não vai, vou dizer que ele não vai em balada, mas ele sabe quando é que ele tem que ir, quando que ele não tem que ir. Ele é um cara que não é agressivo no volante. Então, o cara tem um cuidado já. Eu acho que a disciplina, para mim, se liberassem para os atletas de competição, principalmente, e os atletas tomassem todo o cuidado possível, como tem que tomar o cuidado, o uso de máscara, higienização do material, entendeu? Entrar no recinto com descalço, deixar o sapato fora, colocar a tua roupa num saco plástico, várias coisas que você pode fazer, principalmente natação. Não tem o porquê não liberar a prática, né? Tá certo que podem falar, mas na hora que tá nadando, pô, você vai no supermercado, eu não sei qual que é a diferença do supermercado de uma manicure, né? Que eu já li isso várias vezes. Você vai no supermercado, o cara tá ali tirando a tua temperatura. Eu entro no supermercado, aqui em Santos, o cara tira a tua temperatura, eu fico curioso, até a minha mulher fala, porra, você quer saber quanto tá a tua... Eu quero, 35,3, 35,4... Se está acima de 37,5, o cara não vai nadar, o cara não entra no supermercado. Então, a gente tem que estar ligado nisso, os cuidados que temos que ter para que não avance a pandemia. Esse é o importante. Até eu li, né, Ted, desculpe aí, eu estou falando muito, mas eu até li que em Taiwan, que é do lado da China, né, teve 6 mortes, entendeu? Por quê? Porque o governo de Taiwan, quando soube disso daí, ele fez todo o projeto para inibir, né, o crescimento do coronavírus. E deixou o comércio aberto, tudo aberto. Não estou querendo comparar em tamanho Taiwan com o Brasil, né? Mas se todo mundo tiver a consciência, se cuidar, colocar máscara, com certeza a curva vai, não vou dizer que vai achatar, mas vai diminuir. Menor o número de gente infectada. Esse que é o problema, precisamos ter consciência. Não, exatamente, exatamente. O Márcio, inclusive, eu até pego uma. Eu entrevistei eu acho que ele era arquiteto, se não me engano, esqueci o nome dele agora. Ele falou o seguinte: ele teve Covid, né? E ele já estava se recuperando em casa. E ele deu uma entrevista, né, pela internet para mim. E ele disse uma coisa muito interessante: que ele falou, puxa, o tempo tá. Aliás, desculpe, não foi nem na entrevista. Agora estou na dúvida, entrevista foi num vídeo que ele gravou nas redes sociais. E ele repetiu para mim, agora me foge. Mas ele disse o seguinte: poxa, eu gosto de surfar, ele falando. O tempo tá bonito, o tempo tá bonito lá fora. Mas, eu não posso pensar em surfar, porque se eu pensar em surfar, o cara que joga bola vai querer também, o cara que joga frescobol vai querer também, o cara que corre vai querer também. E aí ele falou, ou seja, ou é tudo ou é nada. E nesse caso é nada, porque não tem como você privilegiar esse ou aquele esporte, na minha opinião. O prefeito de São Vicente até disse recentemente, até numa live, né? Recentemente não, já faz algumas semanas, que o surf não tinha problema porque não havia contato. Mas, enfim, a norma de São
certo, porque você não fica grudado um no outro. Não tem dois no outro, é verdade. Mas, por outro lado, em São Vicente há normas sobre das 6 às 10 da manhã para você ficar na água, enfim, uma série de coisas. E a gente estava falando de. Muita gente fala, né, Márcio, que o mundo vai ser outro, já está sendo, né, de certa forma, mas quando isso passar em definitivo, não, isso vai ficar, vai ser mais uma doença para a gente conviver. Mas você acredita que. Para conta, né? Para conta. Na natação, depois que essa coisa do coronavírus estiver controlada? Ted, eu vou te falar uma coisa. Por mim, eu acho que não vai mudar muita coisa, entendeu? A gente vai brigar para que o atleta volte em forma, né? Segundo os estudiosos, né, fisiologistas, para cada dia que você fica parado são 2 de recuperação. Então, você ficar 3 meses parado são 6 meses para se recuperar. A gente temos feito reuniões com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, a CBDA. A gente teve a primeira essa semana agora, na terça-feira. Não tem nada definido se vamos ou não vamos ter competições esse ano de 2020, né? A Confederação também de Maratonas Aquáticas, que é a mesma CBDA, a Maratonas Aquáticas também não sabe, porque ainda Maratonas Aquáticas tem que ter uma eliminatória no Brasil para levar 2 atletas para o Japão para uma tentativa de um brasileiro ir para a Olimpíada nadando os 10 quilômetros. Já que na primeira eliminatória, nenhum brasileiro pegou entre os 10 primeiros na Coreia, né? Se algum brasileiro tivesse pego entre os 10, fatalmente o outro não teríamos, né? Como aconteceu com a Ana Marcela. Ela foi a 5ª colocada, a Viviane foi a 12ª, a Viviane está fora, o Brasil não tem mais chance de colocar mais ninguém. Então, só uma. Né? Então, tá tudo meio assim, meio nebuloso. Não sabemos o que vai acontecer em relação a competições. Mas em relação a treinamento, eu já tenho meu planejamento na mão. Como a gente não tem ideias de competições, eu vou começar gradativamente na hora que for liberado, né, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, e aos poucos ir crescendo esse trabalho, né? Para a gente não ter problema de lesão, para a gente não ter outros problemas aí que pode acarretar, de repente, uma volta tão, assim, querer trabalhar forte, né? Então, o que eu penso é que não vai mudar muita coisa, entendeu? A gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação nesse ano de 2020, para não ter muitas férias, né? Que normalmente eu dava 2, 3 semanas no final do ano, pelo menos aí uns 4, 5 dias, e partir para a tentativa da eliminatória olímpica, que eu penso, né? Se tudo der certo com o coronavírus, se de repente começar a liberar, não voltar outra onda de coronavírus, eu penso que pode ter os Jogos Olímpicos. Mas se vier outra onda dessa daí, eu acho muito difícil ter em 2021 Jogos Olímpicos. Eu tenho um amigo, né, Richard Power, ele é americano, né? Faz essa sexta-feira retrasada. Não foi essa, foi a passada. A gente conversou por Skype, né, sobre as condições. O que é o Richard Powell? O Richard Powell já foi técnico na Hebraica, é um americano, e ele sai pelo mundo, pela FINA, Federação Internacional de Natação, dando palestras. E ele falou para mim que ele já mandou uns 15, 20 e-mails para a FINA, já ligou, ninguém atende, e a FINA não responde, porque ele quer saber como que ele vai daqui para frente. Aí eu falei para ele, por que você não fala para eles para você fazer tipo live, trabalho remoto, tem plataformas aí com 500 e tal? Ele falou, cara, os caras não me atendem, entendeu? Então, você vê, a FINA tá meio sem noção do que pode acontecer.
E há 2 dias atrás eu já recebi a notícia que a Inglaterra não vai fazer nenhuma competição em 2020, a Inglaterra. Então, sempre quando acontece um time igual a Inglaterra, que é muito forte, vai vir outros atrás que também não vão fazer. Então, isso daí, eu acho que a gente vai ter que esperar para saber o que vai acontecer daqui para frente. Em termos de treinamento, eu tenho uma coisa só na cabeça. Eu vou colocar o meu treinamento progressivo para que em dezembro os meus atletas estejam muito perto da melhor forma possível para começar um treinamento para a eliminatória olímpica em abril. Beleza. Eu perguntei isso, Márcio, porque certamente... Aliás, antes de eu te perguntar isso, eu queria só ler a mensagem aqui do Roberto Andregueto, ele diz boa noite aqui. Aliás, queria convidar o pessoal que acompanha lá para perguntar e tal. Diga lá, Márcio. Não, o Andregueto nadou comigo aqui quando eu cheguei em Santos em 87. Eles foram contratados pela Unisanta. Foi uma equipe, foi o início, né? Uma equipe muito boa, que com certeza foi o estopim para a Unisanta virar essa força nacional e mundial que é. O Roberto como é que era o Roberto como nadador? O Roberto nadava 400 metros, era aguerrido, muito forte, entendeu? Campeão brasileiro, nadava várias provas, né? A prova principal dele, se não me engano, era o 400 medley, nadava 200 borboleta também, e treinava muito forte e competia muito bem. É o que tem que ser. É isso aí. E ô Márcio, enquanto eu ia te perguntar o seguinte, quando eu falei das competições, eu falei que, tipo, quando as competições voltarem, você imagina algum tipo de, entre aspas, né, uma espécie de neura ainda com o coronavírus, uma série de preparações que são naturais, cuidados, recomendações, um tanto quanto ainda em excesso, que com o tempo não que vão cair em desuso, mas que vão sendo entendidas conforme o tempo vai passando? Olha, a neura já está instalada, Ted. A neura já está instalada. O que a gente pensa, a Federação Paulista, que já tem um esquema para a volta, não de competições, mas a volta dos clubes, né? Um esquema muito bacana, né? A Federação Paulista e a CBDA pensam muito assim: as competições mais preocupantes são as competições das categorias inferiores, onde numa competição dessa, vai além do nadador, vai o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, o papagaio, vai todo mundo. Então, esse é o maior problema nosso. Hoje, a gente pensa assim, como que nós vamos fazer para o atleta continuar meio competitivo? Bom, 1 mês de treino, 1 mês e meio de treino, estou vendo que está bem, a gente faz uma tomada de tempo no clube, entendeu? A gente pode fazer uma tomada de tempo, os atletas, isso se não houver aglomeração, claro, né? E depois de 1 mês, outra tomada de tempo. Mas a preocupação maior é com o público, né? Ainda está sendo estudado como que vai ser feito isso daí. A gente está torcendo, né, todo mundo, para que tenha uma vacina, né? Se tiver a vacina, aí acabou tudo. Podemos ter competição a qualquer momento, com o público que for, mas enquanto não tiver, se continuar essa paranoia com o coronavírus, eu acho que é muito difícil ter públicos em competições com muita gente. Eu acho muito difícil. É uma coisa que eu não sei nem como responder isso daí, né? Mas eu acho muito difícil. Entendeu? É a mesma situação dessas competições, é a mesma situação da educação, por exemplo, voltar às aulas e tal, porque você tem as crianças, você tem os adolescentes que convivem com os adultos, que são os professores, que são os funcionários. É a mesma. Tanto é que nesse plano São Paulo, que o governo chamou de retomada inteligente, consciente, enfim, a educação e o transporte estão lá, não estão, não tem uma linha, assim, não está definido ainda. A educação não tem uma definição. Então, com certeza. Você falou das competições, me fez lembrar disso.
E enquanto nada disso acontece, Márcio, você virou, eu até brinquei com você antes, fora do ar, você virou um liveiro. Então, Ted, sabe que foi uma coisa que apareceu de repente, né? É uma história que faz umas 3 semanas atrás, né? Eu converso todo dia com meus colegas de trabalho, né? Troco ideia. Aí tem o José Newton, né? Que é o biomecânico do time. Aí estava uma quarta-feira eu conversando com ele. Aí o celular, você vê lá em todas as plataformas um monte de live, né? Aí eu falei para ele, pô, vamos fazer uma live. Ele falou, vamos fazer amanhã, quinta-feira. Aí chegou quinta-feira, ele me chamou, eu falei, não vou fazer hoje não. Aí, então amanhã. Aí chegou sexta, também hoje não. Aí chegou no sábado, nós fizemos. Eu achei legal, achei bacana. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim, eu não estou fazendo, não que não esteja fazendo quase nada, né? Mas como que eu vou carregar o nome da Unisanta e o nome Márcio Latuf e dos colegas? Comecei a fazer lives, entendeu? Eu fiz uma live com o Zé Newton, que é o biomecânico, aí depois eu fiz com a Catarina, que tinha acabado de nadar para uma ação de cesta básicas 50 quilômetros numa piscina de 18 metros, demorou 12 horas e 40 minutos, tinha que fazer uma live com a Catarina Ganzelli, né? Sensacional. Depois eu fiz com um nadador que foi campeão brasileiro por equipe, campeão sul-americano individual, o Cleiton Vojevodovas. Hoje ele é um excelente empresário, né? Fiz uma live com ele. Aí vim fazendo com meus colegas, né? Com os meus colegas de trabalho e os nadadores, né? Fiz com o André Calvelo, fiz com o André Calvelo, fiz com o Vitor Colonese, fiz com o Léo de Deus, fiz com a Gabriele Roncato, aí fiz com a nutricionista Salônica, fiz com o Gerson Pazian, outro técnico. Amanhã eu tenho uma live no Instagram com a Marissa Nogueira, que é uma mulher, né, nesse meio de esporte, de natação. São poucas as mulheres que trabalham com um time, né? E ela trabalha com dois, ela trabalha com infantil e juvenil. Tem uma auxiliar sensacional, que é a Jéssica, né? Que agora a gente está tentando incrementar ela nesse time infantil para tirar um pouquinho a sobrecarga da Maressa, né? E pensei até em fazer com outros, né? Que está no meu caderno aqui. E quando eu chamei para fazer, vamos fazer. Aí, quando eu falei então, vamos marcar quinta-feira. Quinta-feira eu tenho isso, tal, tá, tudo bem. Aí eu tô me virando. Ainda falta eu fazer com o preparador físico, o Alexandre, com a médica fisiologista, que vai ser uma excelente live também. Amanhã, com certeza, vai ser uma live sensacional, porque a Maressa, além de técnica de duas equipes, né, na Unisanta, ela é docente, né, da cadeira de natação na FEFESP, né? Então vai ser uma live sensacional. E eu pretendo fazer com outros também, pelo menos uma por semana, para me manter ativo e, de repente, a gente reviver algumas histórias que aconteceram na Unisanta ou mostrar o que a Unisanta tem de bom, né? Porque a gente sabe que a Unisanta é conhecida no país todo, na cidade, na Baixada Santista, no estado, no Brasil, mas a gente tem que continuar mostrando o que a família Teixeira faz pelo esporte, não só na região, como em todo o país e pelo mundo, né? Então, foi isso daí que eu comecei a fazer essas lives. Ana Marcela não está na tua lista, não, Márcio? Ana Marcela tá. Hoje ela estava naquela reunião que a gente fez com os atletas, né? Eu não queria falar aqui, mas a Ana Marcela eu estou pensando em chamar amanhã, trocar uma ideia com ela e colocar ela na semana que vem numa live. Eu não vi a Ana Marcela fazendo nenhuma live. Vai ser muito bom, entendeu? Já teve 2 ou 3 os liveiros, né? Ele já que eu fiz com ele e tudo,
ele veio me perguntar, pô, você não faz esse meio de campo com a Ana Marcela? Eu pensei comigo, se eu for fazer para ele, eu faço para mim, né? Aí eu falei, não, eu faço. Eu falei, eu faço. Mas eu vou trocar uma ideia com ela sim, eu tenho vontade de trocar umas ideias com ela, porque a Ana Marcela é uma excelente nadadora, né? Quer dizer, é a melhor nadadora do mundo, né? Eu acho que, acho não, né? Tenho certeza, nunca teve uma nadadora que teve tantas conquistas nas maratonas aquáticas. Eu acho que também até na natação total, né? Porque ela é reconhecida pela FINA como um espelho, né? A menina é muito forte, muito boa, conquistou, nem sei quantas vezes a Copa do Mundo de natação, quantas vitórias ela teve, e em campeonato mundial eu acho que ela já teve 20 medalhas, eu acho, campeonatos mundiais aí, 20 medalhas. Só está faltando a medalha olímpica, que com certeza o ano que vem vai chegar, com certeza. Eu te pergunto isso, Márcio, que a gente também está tentando trazer a Ana Marcela para participar do Live Só Esportes, a Live Só Esportes, e até conversei com o pai dela, inclusive o seu Jorge, ele me disse que ainda realmente ela não participou de nenhuma live, assim, ele me explicou isso, exatamente isso, e está declinando um pouco dos convites em razão de programações e tal, havia uma espécie de acordo, mas já que você vai fazer para você, Márcio, eu conto com a sua ajuda também para trazê-la para a gente também, como outros que você já fez e venha fazer também. A natação será, o pessoal da natação da Unisanta, assim como você, será muito bem-vindo aqui no Live Só Esportes, tenho certeza disso. Legal, Ted. Uma das coisas que, de repente, não fez com que eu chegasse na Ana Marcela firme para fazer uma live em relação aos patrocinadores e respeitando, né? Porque eu sei que a Olimpíada é só em 2021, mas ela está focada, mesmo a gente estando na pandemia, ela está muito focada na medalha olímpica, né? Então não quer se expor muito para de repente não falarem que ela falou isso, falou aquilo. Então eu acho que para a gente fazer um trabalho de live com ela, você tem que estudar muito bem o que você vai perguntar para ela, para de repente ela não chegar no ar e falar, eu não vou responder isso não. Mas hoje o convite dela ela aceitou legal o convite, né, de fazer esse trabalhinho físico com a garotada. Eu acho que isso é um fator muito positivo da Ana Marcela. A família dela é uma família que ajuda o próximo muito, gosta dessas atividades, e hoje ela esteve lá, 10 minutinhos no final, falou boas coisas para a garotada e eu fiquei muito feliz, e ela também, com certeza. Não, e a Ana Marcela, ela fala muito bem, eu tive a oportunidade de entrevistá-la várias vezes, ela fala muito bem, sabe o que fala, e esse foco também, acho que vê um pouco do... que ela é uma pessoa, né, não sei nos bastidores, você pode falar melhor que eu, mas ela, para o público, né, ela passa muito esse foco e passa a ser uma pessoa muito reservada, né, no que faz, no esporte. Ted, a Ana Marcela é uma educação inglesa, né? Com as pessoas que eu vejo, com os colegas de equipe, é muito amiga, entendeu? É o que eu te falo. Quando eu pedi para Ana Marcela para fazer essa atividade com a garotada, ela tinha uma programação e caía bem em cima da programação dela que ela está fazendo, né? Então, o que aconteceu? Ela chegou para mim e falou assim, eu tenho uma programação, mas para esse fim eu vou retirar minha programação e faço atividade, depois eu faço a minha atividade. Então, você vê, é um atleta com um carisma muito grande. Você vai numa Copa do Mundo, todo mundo, você vê os gringos, as gringas, todo mundo gosta dela, entendeu? Respeitam ela. Então, é uma atleta que precisa de um ouro olímpico. Não tenha dúvida, já está mais do que na hora, né? Uma questão de detalhes, isso ainda não aconteceu, mas certamente vai acontecer. Eu vou até falar, né? Eu tô falando do ouro olímpico que eu acho, né?
Eu não estou botando pressão, né? Eu Não. acho que se ela tiver a tática correta, que ela tem um excelente treinador, o Fernando Pocente, ela tem um excelente treinador que está com ela todos os dias, é o personal dela, e com certeza, se fizerem a tática certa, se ela conseguir se desvencilhar das adversárias, porque tem isso também, né, na prova, né, Ted? Uma marcação cerrada em cima dela. Então, é por isso que, de repente, ela está evitando uma live, por isso que está evitando algumas competições, para se esconder um pouco, porque isso tem o estudo do outro técnico em cima do que a Ana Marcela faz, entendeu? Como tem do técnico dela em cima do que a chinesa que ganhou a prova lá faz, entendeu? Então tem muito disso. A gente tem um técnico italiano que chama Fabrício, até o Paternieri, que é o campeão olímpico dos 1.500, é um nadador muito bom que nada provas também de maratonas aquáticas, passou a treinar com ele agora. Ele tinha 2 meninas muito fortes, italianas, só que uma não se classificou, que era a mais forte, que disputava há tempos atrás, aí, 1 ano atrás, 1 ano e meio, era que estava disputando com a Ana Marcela. Quem classificou foi a outra garota. E ele conhece muito bem a Ana Marcela. Ele sabe, ele fala, cara, a Ana Marcela, ela tem um poder de decisão. Ele fala para mim isso daí. Ele fala português, ele fala português também, o Fabrício. Ele fala, a Ana Marcela, o diferencial dela é o poder de decisão. Exemplo, ela está numa prova, se ela tem que mudar a estratégia dela, ela não vai precisar de escutar o técnico na hora da alimentação falando. Ela muda e dá certo. Então, ela tem um poder muito grande de decisão, de mudar a estratégia dela dentro da prova. Então, isso é infinitamente importante na hora de uma Olimpíada, de um campeonato mundial. E algo que é fundamental, não, e é possível graças ao conhecimento da bagagem que ela tem, e é fundamental porque maratona aquática não é futebol, né? Você pode até escutar o treinador na lateral do campo, mas é impossível você escutar o treinador na água a muitos metros de distância. Não tem como. Mesmo na piscina, não tem como. Só se for um torneio regional que não tem ninguém, e aí você fica do lado fazendo assim. O que a gente faz numa prova mais longa de piscina é você marcar uma posição com o atleta, aí você mostra o quanto que ele está fazendo de média, né? Mas o atleta, para mim, o atleta que é atleta mesmo, bom, aquele cara, ele não precisa que ninguém fique mostrando nada para ele, porque ele já está sabendo se ele está bem ou se ele está mal, ou se ele está mais ou menos. Ele já sabe o ritmo que ele está. Você pega aí fora o italiano aí, o italiano que eu acabei de falar aqui, o técnico dele não fica na borda, não fala muita coisa com eles, não, porque o atleta, ele é aquele cara, o definidor, né? Ele é o cara que sabe o que vai fazer na hora certa, ele sabe o que ele tem que fazer durante as suas 2 horas que ele está nadando. Isso é uma premissa, aliás, para qualquer modalidade, né, Márcio? Seja o futebol, seja o vôlei, basquete, esse poder de decisão é fundamental. E, Márcio, voltando à história das lives, né? A tua ideia, tipo, que vai chegar um momento, lógico, as lives vão continuar, mas num outro pique, num outro estilo, em razão, um outro tempo, em razão da pandemia, do isolamento, acabaram, pelo menos diminuir bastante. A tua ideia é manter essas lives na medida do possível, em razão da tua atividade, depois que isso tudo acabar? Não, então, é o que eu te falei, Ted, depois que, agora para frente, como eu fiz várias, né, meio seguido, até eu tenho uma secretária muito boa, que é a minha mulher, né, ela fala assim, pô, se ficar fazendo 3, 4 seguido, o pessoal fica meio enjoado, né, de ver. Eu falei, não, se você mudar o teor da live, né, igual a última que eu fiz foi na segunda-feira com a nutricionista. Foi uma excelente live. Ela falou muitas coisas, a gente falou de treinamento, como que o atleta tem que... E agora eu vou falar sobre treinamento para nadadores infantil e juvenil, né?
Aí na semana que vem eu vou colocar o Alexandre para tentar falar sobre o trabalho fora d'água, né? Então, a gente mudando o assunto, acho que dá para a gente fazer. Eu penso, assim, de fazer pelo menos uma por semana ou até uma a cada 15 dias, né? Eu penso em fazer isso daí. Eu penso em chamar não só os atletas da Unisanta, de repente algum atleta que tem chance olímpicas, ainda tem alguns atletas que eu quero fazer com eles, profissionais também, né? Tem alguém da coordenação que eu não chamei ainda, que eu quero chamá-lo, né? Ou chamá-la. Eu penso também em chamar atletas de fora, né? Para de repente conversar e os meus atletas saberem o que um atleta de fora faz também, né? Agora, para você ver, essa semana agora, eu tive um convite que o pessoal do Peru está fazendo 2 e até 3 por semana, por semanas, né? Eles chamaram o técnico da Ana Marcela, e aí eu estava na live, eu entrei, eu gosto de assistir, né? De repente, ele falou muito bem das coisas que ele faz, né? Eu gosto de saber tudo. Aí, como viram que eu estava na live, o Reinaldo Dias, que é um brasileiro que trabalha lá no Peru, que é o cara que está comandando a Federação Peruana nesse status aí de live, ele falou, Marcião, dá para você entrar aí e falar um negócio com a gente? Aí eu entrei, ele falou assim, pô, você está liberado, quer fazer uma live com a gente? Quer fazer um bate-bola com a gente? Eu falei, tranquilo, vou fazer. Aí ele me colocou para o dia 18 de junho. E o pessoal da Bolívia também está querendo que eu faça isso daí também, uma live com eles. E me surgiu uma oportunidade muito grande, que a gente ia conversar até hoje, a gente passou para amanhã às 4 da tarde, da gente fazer uma conversa por uma plataforma em 3, que tem um empresário que quer fazer... como que eu posso dizer? Não uma escola, mas é um estudo de natação que o cara pode entrar na plataforma e aprender sobre natação. Sobre o estilo borboleta. Então, vou dar uma aula sobre o estilo borboleta. Sobre o treinamento para velocidade, vou dar uma aula. Então essas coisas estão aparecendo agora. Eu acho que todo mundo descobriu a internet, né? Descobriu que isso daqui é um negócio com um potencial muito grande, né? E hoje, Ted, só para te falar, hoje teve uma coisa muito bacana. Eu não sei se você já ouviu falar do Joel Moraes. Joel Moraes, ou JJ, ele tem uma plataforma JJ. E ele foi meu nadador, foi seleção brasileira, foi 3º lugar quando o Caio Márcio bateu o recorde mundial aqui nos 50 borboleta, bateu o recorde paulista do Gustavo Borges, tudo. E ele saiu desse lado do esporte e foi para o lado de empresarial. Não é empresarial, ele foi para o lado mental, né? Ajudar as pessoas, uma ajuda, né? E ele hoje, numa plataforma da Federação Paulista, que tinha uns 120 técnicos, ele falou um monte de coisas que o técnico de natação deveria fazer, além da natação, para melhorar o teu ganho, para melhorar a tua vida. E uma das coisas que o Joel acabou falando é sobre esse lado da internet, entendeu? Ele falou, pô, tem tantos que você pode colocar o que você sabe em tantas plataformas, né, que a pessoa está atrás de você para querer alguma coisa. Ele falou, a minha vida é assim, eu fui para o outro lado, mas tudo que eu trouxe de aprendizado foi da natação, foi do esporte. E foi a mesma coisa que o Cleiton Vogemodovas falou para mim o Cleiton é pastor, né, de uma igreja lá nos Estados Unidos, é ligado aos Estados Unidos aqui, é um cara muito influente. Ele chegou para mim, ele falou assim, Marcião, quando eu parei de nadar, ele parou de nadar no auge da carreira dele, porque ele teve um problema no sinus e ele começou a ter alergia do cloro. Ele falou,
Quando eu cheguei na firma que multinacional, eu dei o meu currículo, eu não sabia nem que eu ia escrever no meu currículo. Eu escrevi todos os títulos que eu já tive em natação. O cara olhou e falou, tá aqui, ó, você é o cara, tá empregado. E foi o que o Joel falou hoje. Falou que hoje em dia, o pessoal da empresa procura pessoas vitoriosas, procura pessoas que, de repente, trabalham em equipe, sabem trabalhar em equipe, procuram pessoas que mudam a estratégia, igual eu te falei, o lance da Ana Marcela, de uma hora para outra, olha, meu, não está dando certo isso, vamos mudar para isso aqui. Então, são pessoas dessas que as empresas estão procurando, né? Então, é bem legal isso daí. Esse lance de live e internet, eu acho que chegou para ficar. Não, com certeza. E até a gente já vai caminhando para o final da nossa live, Márcio. E outro que deve estar na tua lista certamente é o Marcelo Teixeira, né? Afinal, o Marcelo Teixeira é o grande mentor e o grande entusiasta disso tudo, né, Márcio? Pô, o Ted, eu vou te falar uma coisa. Às vezes ele vai até escutar isso aqui, né? Eu já chamei ele. E ele falou para mim que, não, tudo bem, vamos fazer. E quando eu falei para ele, doutor, vamos na quarta-feira, ele falou, pô, na quarta-feira, mas foi muito em cima mesmo. Mas eu não tive coragem, aí, ó, Hugo Dupré. Esse aí eu já chamei também. Mas só que eu chamei, mas eu não falei com ele para determinar a data. E eu sei que ele vai vir. Esse daí é um cara legal para se fazer uma live. Aí, voltando no Marcelo Teixeira, só que eu falei com ele num domingo e marquei para quarta. Só que ele já tinha algumas coisas marcadas. Então, esse daí tá uma carta na minha manga, entendeu? Que eu acho que vai ser uma live muito boa. A gente vai falar de várias coisas, né? Eu quero que ele conte para o público, né? Para todo mundo, como que veio esse lado esportivo da família, né? Eu sei disso, mas eu quero que o público saiba da boca dele como veio esse lado esportivo da família. Eu sei que começou com o pai dele, cara. Quando eu cheguei em Santos, o Marcelo Teixeira, ele é mais novo do que eu. Ele tinha 17 anos, ele trabalhava na secretaria com carteira, com carteirinha, tudo, fazia o meio-campo ali. E foi ele também que foi conversar comigo para acertar o contrato comigo, ele e o cunhado dele. Então, ele tem muita história para contar, né? Ele tem muita história, né? Então, eu espero que ele aceite na hora que eu falar, ó, doutor Marcelo, nós vamos fazer lá em agosto. Não marca nada. Não é, Ted? Não desmarque, por favor. Com até certeza. Para estender esse convite ao Marcelo também para participar do Live Só Esportes, estivemos para trazê-lo no programa Só Esportes na Globo, e infelizmente por uma compatibilidade de agendas, às vezes por parte dele, acabou não rolando, mas certamente vai rolar. Márcio, eu queria te agradecer muito pela participação nesse segundo Live Só Esportes. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Ted, muito obrigado a vocês aí. Agradeço essa chance que você deu da gente falar do Márcio Latour, falar da Unisanta, falar de natação. Eu acho que é muito legal o público saber um pouquinho mais dessas histórias, né? E estamos aí. A hora que quiser novamente, a gente fala de outra coisa, culinária, futebol, a gente vem e fala de tudo. E então são sempre às 8h15, né, de amanhã no Instagram. Né, amanhã, 8h15 no Instagram. Eu procuro não fazer sempre no mesmo... igual o Colonese, eu botei 8h10. Ah, por que 8h10? 8h10 porque o 10 é o... E começa 8h10 mesmo. É os 10 quilômetros que é eliminatório. Aí o André Calvelo, 8h47. 8:00:47 segundos. Por que 8:47? Porque é o que ele quer dar na eliminatória olímpica, 47. Eu procuro tentar não fazer sempre no mesmo horário. Sempre dando uma variada. Tá? Amanhã, 8h15, Instagram, eu com a Maressa Nogueira, técnica de infantil e juvenil da equipe da Unisanta, campeã mundial escolar, campeão brasileira, docente do corpo da FEFESP, então bem forte, uma live bem legal.
É isso aí. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo. Lembrando que a live vai estar disponível na página da agência Só Esportes. Também no canal do YouTube do Só Esportes vai ser postada também. E agora, no mês de junho, provavelmente ela seja feita no mesmo dia, mas em outra faixa de horário. Nós estamos definindo o horário. Depois, em julho, ela volta para a sua programação normal. E explicando, novamente, eu expliquei no início, o Anderson Firmino não participou por um compromisso de trabalho que ele não ia conseguir concluir em tempo do programa. E ele não participou de hoje, mas volta nas outras edições do Live Só Esportes. Grande abraço, pessoal. Até a próxima sexta. Tá bom. Tchau, tchau.